Graça e paz. Estamos de volta falando da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Iniciamos o vídeo anterior falando dos versículos 12 e 13. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Graças a Deus pela sua palavra. O apóstolo Paulo está falando aqui da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo, usando a metáfora do corpo para falar da igreja de Cristo Jesus. E ele fala do batismo que importa, do batismo que nos identifica como cristãos. E aqui ele já deixa em relevo a verdade da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo ao qual o apóstolo Paulo se refere é o novo nascimento, é a regeneração, é a santificação, é a justificação. É esse o batismo ao qual o apóstolo Paulo está se referindo. Ele não está falando de revestimento de poder, de dons espirituais, de plenitude do Espírito Santo. Não está falando de batismo com água, de batismo com pouca água, de batismo de criança, de jovens ou de adultos. Ele está falando do que, de fato, nos identifica como igreja, como corpo de Cristo, que é ter sido batizado pelo Espírito Santo ou no Espírito Santo, tá? A essência do ensinamento do batismo no Espírito Santo, no ensinamento do apóstolo Paulo, é a regeneração, é o novo nascimento, é ter sido regenerado por Deus, ter sido renovado ou vivificado. Tem uma série de palavras, tem uma dezena aí de doutrinas, de ensinamentos que refletem um único significado. Nesse ponto, o apóstolo Paulo não está falando de dons espirituais como identidade cristã. Não. Ele está falando que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos identifica como cristãos, porque é ele que desenvolve o caráter de Cristo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ao apresentar a igreja como um só organismo, ou seja, ao compreender todas as igrejas daqueles dias, dos dias dos apóstolos, como igrejas em Cristo Jesus, geradas pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo se dispõe a curar essas igrejas que estavam enfrentando aqui e acolá, cada qual as suas dificuldades. E em várias delas, as dificuldades eram absolutamente as mesmas. Não tenha ilusão. Os problemas são relativamente os mesmos, porque o ser humano é o mesmo, tem sido o mesmo, através dos séculos, através das eras e através das gerações. O apóstolo Paulo apresenta a identidade espiritual da igreja, ele ataca os ensinamentos e as práticas que não são condizentes com essa identidade espiritual, com a presença do Espírito Santo, e ele passa a apresentar a solução para um outro problema que era comum em Corinto. Eles eram divididos em grupos ou em facções, mas o que faltava na igreja de Corinto era uma organização mais firme, uma organização que fosse capaz de contemplar as diferenças, as desigualdades que são comuns em todas as igrejas e, ao mesmo tempo, preservar a integridade ou a unidade e a unidade. Com vistas ao desenvolvimento do caráter de Cristo nas igrejas e através das igrejas, com vistas à igreja ser um corpo espiritual, mas também uma instituição organizada, um corpo sem uma mente, sem um cérebro, nós sabemos que é um corpo que simplesmente vegeta. Se nós temos o Espírito de Cristo, nós temos a mente de Cristo. E Cristo era simplesmente muitíssimo organizado, com vistas
a essa organização, a disciplina, a, ao criar uma disciplina adequada que permitisse a igreja se expressar como igreja, o apóstolo Paulo fala o seguinte: assim, porque ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. É o que o apóstolo Paulo está refletindo, usando essa metáfora. Cada membro, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança é um membro do corpo maior, que é o corpo de Cristo, que é a igreja em sua totalidade, em sua plenitude, em toda a sua abrangência, que vai além deste mundo. Aí tem outra doutrina, um outro ensinamento, que é um dos mais belos, mas é para depois. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? Ele pergunta. A resposta óbvia é não. São todos profetas? Não. Ou são todos mestres? Não. Todos têm o dom de realizar milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos as interpretam? Não. Tá? O apóstolo Paulo está falando que o próprio Deus estabeleceu na igreja um grupo de homens, e ele termina aqui, contudo, procurai com zelo os melhores dons. As pessoas interpretam hoje, a nossa sociedade, ela é muito, muito, muito consumista. Ah, minha roupa nova, o adereço novo, o carro novo, olha o que eu comprei, olha o que eu ganhei, olha, é meu, 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 meu. Quando o apóstolo Paulo fala, procurai com zelo os melhores dons, a concepção dele aqui é servir ao próximo. Procurai. Ele está dizendo, dediquem-se, se empenhem em procurar de forma zelosa uma maneira adequada, correta, de auxiliar o próximo, tá bom? Não existe um dom para si. Eu tenho um dom. Não existe um dom para si, tá? Alguns dons, no caso aí de línguas, interpretação, sabedoria, eles são úteis para si. Eles são úteis para o indivíduo, para a pessoa. Mas o apóstolo Paulo está falando dos dons para a edificação da igreja. Procurem com zelo os melhores dons. Não é que um dom seja melhor ou superior ao outro. Procurem zelosamente a melhor maneira de auxiliar na edificação uns dos outros. Apóstolos, profetas, mestres, outras versões, em outros momentos, ele acrescenta que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tá? Pastor e mestre é o mesmo, são dois aspectos do mesmo dom. No caso aqui, esses apóstolos aqui não são dons, são pessoas, tá? São indivíduos, tanto os apóstolos como os profetas, como os mestres. Aqui, ele não está falando de dons, de capacitação ou de poder. É óbvio que há uma capacitação, é óbvio que há um revestimento, é óbvio que há um comprometimento entre o Espírito Santo e esses indivíduos, tá? Mas ele está falando de pessoas cujas vidas são utilizadas por Deus de maneira a se transformarem um dom para a edificação para a igreja. E assim foram os apóstolos e profetas, porque os apóstolos eram profetas, tá? E os apóstolos eram mestres e pastores, tá? Ele está falando de um grupo de homens e também mulheres, se bem que a atuação das mulheres, o próprio apóstolo Paulo
ele regulamenta, porque ele não admite que a igreja, que a liberdade que há em Cristo Jesus seja utilizada de forma negativa para criar um escândalo no mundo, na sociedade da época. Então, ele regulamenta sim, ele impõe limites sim para a atuação das mulheres nas igrejas. Ele impõe para evitar que a igreja, que o corpo de Cristo fosse visto naquele momento, naqueles dias, como uma instituição que desrespeitava a sociedade. A igreja está no mundo para abençoar, para acrescentar. Não é também para discutir questões aí de feminilidade ou de masculinidade. A igreja está no mundo para transformar vidas, para resgatar vidas e não ser motivo de escândalo. Eu sei, algumas pessoas hoje se dizem apóstolos, outros se dizem profetas. Bom, é um mundo de liberdades. Se bem que a palavra liberdade, se não for acompanhada das palavras compromisso, responsabilidade, ela acaba se transformando em qualquer outra coisa. A Bíblia apresenta fórmulas e testes para se confrontar as pessoas que se diziam apóstolos e também para confrontar as pessoas que se diziam profetas. Os mestres pelos seus ensinos, isso é óbvio, mas a Bíblia apresenta testes. O próprio apóstolo Paulo é bastante rigoroso com isso. Se hoje essas palavras são usadas como um adorno, como um adereço, como uma fantasia, ou para lustrar o ego de quem quer que seja, eu não sou culpado diante de Deus pela afronta que se comete à palavra de Deus. Eu não sou culpado diante de Deus. Nunca me curvei a isso e agora já sou velho o bastante e também não me curvarei a isso. Tá bom? Ah, mas Marco, você acabou de falar da unidade. Eu acredito na unidade do corpo de Cristo, mas isso não me obriga a me submeter aos erros do outro. Uma coisa é chorar junto, orar, abençoar, clamar por aquela vida, por aquelas vidas, para que não se percam aí nos caminhos que pretenderam trilhar. Esse é uma questão da unidade e do reconhecimento, que a derrota daquela igreja é a derrota das outras igrejas. Um abismo chama outro abismo. Então, se aqui está ruindo, lá também vai ruir. Não precisa, nem adianta se alegrar. Seria mais motivo de chorar, de lamentar pelo que nós estamos vendo, ou temos visto aí através dos últimos anos. Mas isso não me obriga. Se eu não tenho força, poder, autoridade, legitimidade para convencer do erro e trazer para a verdade, devo eu permanecer na verdade e não ser um incômodo para quem já está no sofrimento, na angústia. Peço a Deus que se arrependa e que abandonem essas vaidades aí, porque não conseguiram acrescentar absolutamente nada, a não ser brasas vivas sobre as próprias cabeças. Isso é sério e isso será cobrado. Ah, mas no mundo hoje as pessoas têm liberdade. Se ele está dizendo, tá, no mundo hoje tem liberdade, mas nós sabemos que o mundo hoje, como um todo, e a igreja também, como um todo, terá que comparecer diante do mesmo Deus para prestar contas do que foi feito. Com a liberdade recebida, a igreja muito mais, com o poder recebido, com a unção recebida, com a graça recebida, com a presença poderosa e santa do Espírito Santo, sempre buscando conduzir para o caminho correto. A igreja vai ter que se justificar, teremos que nos apresentar diante de Deus. E aí, o que vocês fizeram com o que eu concedi para vocês? A verdade aqui foi manifestada. Os dons espirituais funcionaram. Os apóstolos trabalharam. Os apóstolos entregaram as suas vidas pela igreja, por Cristo, a semelhança do que Cristo fez pela igreja. Os apóstolos também o fizeram. Os apóstolos não se aposentaram e foram curtir a aposentadoria no Mediterrâneo, tá bom? Havia ótimos lugares para você descansar no Mediterrâneo. Sempre existiram. O sul da Espanha, meu amigo, sempre foi lindo, tá? Os ricos e poderosos sempre foram para aquelas regiões lá para descansar, para repousar, para ficar longe do tumulto, tá? Nesse mundo de sofrimento, dor e angústia, existem milhares de
de lugares que são verdadeiros paraíso para o descanso, para o refrigério do espírito humano. Os apóstolos nunca descansaram, os apóstolos nunca repousaram, eles se gastaram, eles se doaram. E aprove a Deus nos abençoar com parte dos ensinos desses homens. O que ficou mesmo, a parte poderosíssima, nós temos um testemunho escrito aqui, mas o que foi poderoso mesmo foi a maneira como eles marcaram, impactaram o espírito, o coração das outras pessoas. Por isso você não vê os apóstolos preocupados em escrever livros. Eu citei um pastor aí que escreveu mais de 250 livros, eu não escrevi nenhum. Na verdade eu escrevi um, mas era meio plágio, foi um trabalho de escola, eu escrevi um livrinho lá, meio não, 90% plágio. Tá? Os apóstolos não se preocuparam em escrever, não se preocuparam em escrever livros, se preocuparam em viver a verdade e transmitir essa vida, transmitir essa verdade e presenciar essa verdade vivificando outras vidas. O mais poderoso impacto a ser causado na vida de outro é esse impacto espiritual positivo, é participar dessa agir de Deus no que diz respeito à vivificação ou à vida espiritual, à renovação da vida de outras pessoas e de outros indivíduos. Então, Deus estabeleceu, ou seja, Deus, entre todos os que foram chamados, convocados, reunidos pela fé em Cristo Jesus, Deus se reservou o direito de separar alguns para o apostolado, tá bom? E o apóstolo Paulo se considera o último, né, como um desgarrado, um nascido fora do tempo. Depois disso, ninguém teve a ousadia de se apresentar como apóstolo, somente em tempos recentes aí, através da história de uma instituição que tem uma pessoa que se considera o apóstolo, tá? Mas aí cada um será responsável diante de Deus por aquilo que fala. A semelhança, profetas. Aqui não está falando de profecia ou da atuação do Espírito Santo no corpo de Cristo com vistas a trazer em relevo uma verdade específica e fundamental naquele momento da vida da igreja ou do indivíduo. Não está falando da profecia, está falando do indivíduo. Indivíduos foram levantados naqueles dias, juntos com os apóstolos, juntamente com os apóstolos, e percorreram o mundo, percorreram a igreja, proclamando a verdade e trazendo à tona a verdade de quem é Jesus, o que ele realizou, quem nós somos em Jesus e o que Deus espera de nós em Cristo Jesus e a maneira poderosa e santa como Deus concedeu o dom que importa, que é o dom da vida, o novo nascimento, a regeneração, a santificação, a vivificação espiritual através da fé. O Espírito Santo agindo na vida do crente, através da vida do crente, e o Espírito Santo entre aqueles que creem. Tá bom? O Espírito Santo é a vida da igreja e, ao mesmo tempo, ele está presente na igreja entre os que creem. O apóstolo Paulo, quando fala desses dons espirituais aqui, ele pega do mais relevante, que é o caso aqui dos apóstolos, que tem... que o meu guarda-costas está roncando. O apóstolo Paulo pega do apóstolo a uma manifestação aqui, que é o dom de línguas aqui, que é a mais simples, tá bom? Em termos de capacidade organizacional, em termos de autoridade, de instituir lideranças, de corrigir os erros, nada se compara aos apóstolos. Então, há uma questão para todo o corpo de Cristo, até para a vida dos cristãos, inclusive individualmente aqui, que ele fala línguas diversas, hoje falam línguas estranhas, né? Línguas estranhas ao ouvinte. E no questionamento aqui, ele diz o que é fato. Nem todos são apóstolos, porque não faz sentido uma igreja em que todos são apóstolos. Faz sentido uma igreja apostólica, né? Uma igreja comprometida com o ensinamento e com o propósito apostólico.
Faz todo sentido a igreja apostólica. Nem todos eram profetas. Nem todos eram profetas. Porque não faz sentido nenhum. Já pensou um exército em que todos são generais? Qual é a utilidade? Qual seria a serventia em batalha? Você pega um exército aí, 1 milhão de generais. Acho que de 1 milhão tem poucos exércitos no mundo hoje. Vamos pegar no Brasil aí, que tem 100 mil aí. Vamos pegar o exército brasileiro. 100 mil. Já pensou 100 mil generais? Qual seria a utilidade desses 100 mil generais num campo de batalha? Nenhuma. Nenhuma. Não teria utilidade nenhuma. Seria um exército inútil. E todos são estrategistas, todos são treinados para o comando, todos sabem o que é preciso ser feito, todos sabem o que precisa ser realizado e não tem ninguém para realizar absolutamente nada. E lembrando que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, as pessoas que tinham, não, né? As pessoas através das quais o Espírito Santo manifestavam essa operação de milagres ou os dons, porque não é um dom de curar, né? São vários dons, são vários os dons para a cura. Essas pessoas não ficavam paradas, né? Como que numa clínica, um escritório, um consultório. Elas se moviam através das igrejas, se movimentavam através das igrejas. O Espírito Santo conduzia essas pessoas, essas vidas, conforme a necessidade do corpo de Cristo. Tá bom? Não tinha o Senhor dom de curar parado neste ou naquele lugar. Havia os dons gerados pelo Espírito Santo abençoando a igreja, o corpo de Cristo. Aí você vê os apóstolos caminhando por todo o Império Romano, e alguns foram até além do Império Romano, vivendo, levando a vida de Cristo, levando o Cristo vivo às pessoas, às igrejas e também estabelecendo igrejas, ou seja, resgatando pessoas do poder do pecado, do mundo e da morte. Todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos as interpretam. Nós estamos falando à parte, né? Mas quando se fala aqui dos dons, os apóstolos tinham todos os dons. Os apóstolos, através das vidas deles, se manifestavam todos os dons necessários a este ou aquele grupo num determinado momento. Nenhum apóstolo, nem Pedro, nem Tiago, João, nenhum dos apóstolos em nenhum momento se apresentou como possuidor ou dono de qualquer dom. Eles se apresentavam, na verdade, como servos de Cristo, vivendo, suportando o que tinham que se suportar, se alegrando nos sucessos, nos fracassos, nos medos, na rejeição, no ódio, na violência, se alegrando por estarem vivendo tudo aquilo que Cristo prometeu para eles, tudo para o qual Cristo os chamou e os convocou. Tá bom? Nenhum apóstolo se apresenta como possuidor de dons espirituais, nunca. Nem o apóstolo Paulo, nem Pedro, você não encontrará essas vaidades, esses comportamentos que nós vemos nos dias de hoje. Tá bom? E eles sequer consideravam esses dons ou essas manifestações como algo que fosse o fundamento da vida ou da fé cristã. O fundamento espiritual, a atuação do Espírito Santo, relevante, prioritária, era aquela que somente o Espírito Santo pode realizar na vida de todo aquele que crê, que é a regeneração. Os apóstolos ensinam, os apóstolos transmitem a verdade. Agora, a capacitação para viver a verdade, ela é dada pelo Espírito Santo. Convencer da verdade, os apóstolos, os profetas convencem, transmitem com poder, com autoridade a verdade. Decidir viver a verdade é uma decisão pessoal de todo aquele que crê, com a qual coopera o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não possui as pessoas. Ele não possuía os apóstolos, não. A atuação do Espírito Santo é proporcional à entrega, à dedicação, ao compromisso. Algumas pessoas vivem buscando um momento de entrega, Eu respeito. Eu considero importante. Não estou dizendo que não é importante.
um momento de entrega, um momento de comunhão, um momento de sentir, né, de que todo o corpo, de que todo o ser consiga expressar a fé, esse viver. Eu entendo, eu compreendo, eu não considero inútil, mas o que a pessoa quer, o que a pessoa sonha, ele só é possível à medida em que se vive. Ele só ocorre através da vida. Pode ficar quantos dias quiser, no monte, na serra, tá? Não vai acontecer nada. Não acontecerá nada. Via de regra, não acontece absolutamente nada. Porque não tem que acontecer. Porque não há nada a se fazer no isolamento. Não há nada que expresse a verdade do Evangelho no isolamento das pessoas, da igreja ou do mundo. É no viver, é na comunhão com Deus e com o próximo. Ah, mas o próximo é difícil. O outro diz a mesma coisa ao nosso respeito. O outro fala o mesmo. Ah, essa pessoa é difícil, não é fácil, é uma amada irmã. Essas conversas aí que ficou uma coisa tão já... é, é, que não... Seria melhor... a simplicidade é sempre o melhor caminho. Tá, mas não, o cara é difícil, vai fazer o quê? Ele é difícil mesmo. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, uma pessoa difícil. Ah, o amamos em Cristo não significa nada, tá bom? É uma fuga retórica. É uma fuga retórica. Se você não consegue expressar ou viver isso, o falar é vazio. O falar é vazio. Não é o tempo que você passa sozinho que vai moldar a sua habilidade em viver num mundo difícil, com pessoas difíceis, enfrentando situações difíceis. Para tudo isso, Deus conferiu à igreja, como um corpo, esse grupo de indivíduos. Esse grupo de indivíduos. Muito embora os dons permaneçam à disposição da igreja, os indivíduos cessaram. A igreja pode se tornar apostólica, caso queira, caso decida viver em função dos ensinamentos apostólicos. A igreja não pode constituir apóstolos, tá? Esse é um ato soberano de Deus. A igreja não pode constituir apóstolos. A igreja não pode constituir nem pastores, nem mestres. Nenhuma igreja, nenhuma instituição nesse mundo pode garantir que está oferecendo ao corpo de Cristo um dom espiritual. Não existe isso, tá? A igreja, ela treina, ela busca reconhecer homens e mulheres capacitados por Deus, ela treina esses indivíduos e coloca em exercício, na esperança que essas vidas sejam instrumentos de Deus e que o compromisso revele o caráter, tá? E o caráter dê sentido e significado à obra realizada. Nós temos ministros do Evangelho. Pode chamar padre, sacerdote, pode chamar pastor, pastora, dê o nome que você quiser. Nós temos pessoas que se dispõem a servir o corpo de Cristo, ministrando o Evangelho de Cristo Jesus. Quanto às capacitações, nós estaremos tratando a parte na questão dos dons espirituais e na questão dos dons do Espírito Santo. Tá? Corinto era muito preocupado com os dons. O apóstolo Paulo, após falar sobre os dons espirituais, após disciplinar, após regulamentar o uso, a liturgia, o culto, após dar a todas as instruções, ele declara aqui, no início do 13, do capítulo 13, né? E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Um caminho ainda muito mais excelente. Ele passa a mudar o foco da Igreja de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.